He has been waiting just for you. Relatos da Meia-Noite. Havia uma regra de ouro na nossa pequena cidade nos anos 90. Se você ouvisse aquela melodia distorcida de caminhão de sorvete após a meia-noite, você devia apagar todas as luzes, trancar as portas e nunca, sob hipótese alguma, olhar pela janela. Eu quebrei essa regra uma vez, e o que eu vi parado na minha calçada me faz checar as fechaduras de casa todas as noites, até hoje. Tudo começou no verão de 1996, em Willow Creek, um vilarejo cercado por quilômetros de floresta densa e estradas de terra. Era o tipo de lugar onde nada acontecia, até que as crianças começaram a sumir. Primeiro foi o pequeno Toby, de 6 anos. Ele desapareceu do próprio quarto. A janela estava aberta, a cama perfeitamente arrumada, mas ele não estava lá. Não havia sinais de arrombamento nem pegadas no jardim seco pelo sol. A polícia parecia perdida, batendo de porta em porta sem nenhuma resposta. Mas entre nós, os jovens do bairro, corria um boato sussurrado nos cantos da escola. Todos os que sumiram tinham mencionado a mesma coisa para os pais no dia anterior. Uma música infantil, fraca e distorcida, que tocava na rua por volta das 3 da manhã. Os adultos achavam que era apenas imaginação ou pesadelo coletivo por causa do calor do verão. Meus pais me proibiram terminantemente de ficar acordado após as 10 da noite, mas aos 14 anos, trancado no meu quarto com um videogame e uma televisão antiga, eu me sentia invencível. Era uma terça-feira sufocante. O ar dentro do quarto estava tão pesado que era difícil respirar. O relógio digital na minha cabeceira marcou exatamente 2h47 da manhã. Foi quando o silêncio absoluto da noite foi cortado. Ao longe, vindo da direção da estrada que cortava a floresta, o som começou. Era fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. Uma versão metálica, extremamente lenta e desafinada, de Pop Goes the Weasel. O tom da música parecia arrastado, como se a fita que a reproduzia estivesse velha ou derretendo. Cada nota que ecoava parecia vibrar diretamente na base da minha nuca, fazendo todos os pelos do meu corpo se arrepiarem instantaneamente. Eu congelei na cama. O controle do videogame escorregou das minhas mãos suadas. O som estava se aproximando. Ele não corria, avançava no ritmo de um passo humano lento. Eu deveria ter desligado a televisão, deveria ter entrado debaixo das cobertas e tapado os ouvidos. Mas o medo às vezes paralisa a nossa lógica e alimenta uma curiosidade mórbida. Caminhei em passos de ganso até a janela do quarto. O chão de madeira parecia ranger mais alto do que o normal. Segurei a borda da cortina de tecido pesado com a ponta dos dedos trêmulos e a afastei apenas 1 centímetro, o suficiente para expor um único olho à escuridão da rua. A fumaça da neblina da madrugada cobria o asfalto. Sob a luz amarelada e piscante do poste em frente à minha casa, ele parou. Era um caminhão de sorvete branco, mas não como os que passavam de dia. A lataria estava coberta por uma camada de ferrugem escura que parecia sangue seco. O para-brisa estava trincado em teias de aranha e os pneus estavam tão gastos que o metal das rodas quase tocava o chão. O motor estava completamente desligado. Não havia fumaça saindo pelo escapamento, nem barulho de engrenagens. O veículo se movia em um silêncio absoluto, exceto pela maldita música que saía de um alto-falante amassado no teto. A porta do motorista rangeu ao abrir.
O homem que desceu não parecia pertencer a este mundo. Ele era bizarramente alto, tanto que precisou se curvar quase ao meio para sair da cabine. Seus braços e pernas eram longos e finos demais para o tronco, como se tivessem sido esticados à força. Ele vestia um uniforme de feltro azul claro, manchado de graxa e algo escuro nas mangas. Mas foi o rosto dele que me fez perder o fôlego. Ele usava um boné de papel amassado, e abaixo dele, seus olhos eram duas órbitas fundas e completamente escuras. Ele não tinha pálpebras, e sua boca exibia um sorriso esticado, que ia quase de orelha a orelha, revelando fileiras de dentes finos, pontiagudos e amarelados. Não era uma expressão humana, era a expressão de um predador que acabou de encurralar a presa. Ele não olhou para a rua. Ele virou o pescoço lentamente em um ângulo que pareceu quebrar seus ossos e olhou diretamente para cima, diretamente para a fresta da minha cortina. Ele sabia que eu estava ali desde o primeiro segundo. O monstro ergueu um dos braços longos e começou a acenar para mim. Um movimento lento de um lado para o outro, com os dedos compridos esticados. Eu caí para trás no tapete do quarto, soltando a cortina. Meu coração batia tão forte contra o peito que eu conseguia ouvir o som do meu próprio sangue latejando nos ouvidos. Tentei me arrastar para trás, mas minhas pernas não respondiam. Foi quando a música do caminhão parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Tap, tap, tap. O som de sapatos de sola pesada arrastando-se pelo cascalho do meu jardim começou. Ele estava atravessando o quintal. Instintivamente, lembrei que meu pai havia esquecido a janela da cozinha entreaberta por causa do calor. Prendi a respiração. Segundos depois, ouvi o som nítido de metal rangendo no andar de baixo. A janela de alumínio da cozinha estava sendo empurrada para cima. Ele estava dentro da casa. Os passos agora eram abafados pelo tapete do corredor do primeiro andar. Tum, tum, tump. Cada passo parecia pesado, arrastado, como se aquela criatura estivesse carregando algo muito grande. Eu me arrastei em silêncio absoluto até o meu guarda-roupa de madeira velha. Entrei. Puxei as portas por dentro e me encolhi entre os casacos pesados de inverno, abraçando meus próprios joelhos. A porta do meu quarto se abriu. O som da fechadura estalando ecoou no meu cérebro como um tiro. Pelas frestas da madeira do guarda-roupa, vi a luz do corredor penetrar no quarto escuro. Uma silhueta imensa e distorcida entrou. A criatura andava curvada para não bater a cabeça no teto. Conseguia ouvir o som da respiração dela. Um som úmido, ruidoso, como alguém tentando respirar com os pulmões cheios de água. Ela começou a andar pelo quarto. Ouvi o som de suas mãos longas tateando as paredes, arranhando o papel de parede com unhas compridas. Rich, Rich, Rich. Ela se aproximou da minha cama. Ouvi o barulho dos lençóis sendo puxados violentamente para o chão. Ela percebeu que a cama estava vazia. Um som de rosnado baixo e frustrado saiu da garganta do homem do caminhão. Os passos dele mudaram de direção. Ele estava vindo na direção do guarda-roupa. Através da fresta milimétrica da porta, vi o tecido azul sujo do uniforme dele parar a menos de 30 centímetros de onde eu estava. O cheiro que emanava dele invadiu o guarda-roupa através das frestas. Um odor insuportável de carne podre, ferro velho e terra molhada de cemitério. Tive que morder minha própria mão com força para não gritar ou vomitar. A criatura parou. Ela inclinou a cabeça para baixo, posicionando o rosto exatamente na altura da fresta por onde eu olhava. Vi aquele olho escuro e sem vida esquadrinhando o interior do armário. Eu fechei os meus olhos com toda a força do meu ser, rezando para qualquer força no universo, esperando o momento em que aquelas mãos longas iriam quebrar a madeira e me puxar para a escuridão.
Fiquei naquela posição por minutos que pareceram uma eternidade inteira. Meu corpo tremia tanto que achei que a madeira do armário ia denunciar minha posição. De repente, o alarme de um carro na rua de trás começou a disparar alto. O som pareceu distrair o monstro. Ouvi os passos pesados se afastarem rapidamente do guarda-roupa, cruzarem o quarto e descerem as escadas correndo. Logo em seguida, a música distorcida e metálica do caminhão voltou a tocar, mas desta vez acelerada, afastando-se pelas ruas até sumir completamente na floresta. Só tive coragem de sair do armário quando o sol da manhã começou a iluminar o quarto pelas frestas da cortina. Meus pais acordaram assustados com os meus gritos de choro. Quando descemos para a cozinha, a janela estava escancarada e no chão de cerâmica branca havia uma poça de água escura, viscosa e fétida. Naquela mesma noite, a filha dos vizinhos da esquina, uma menina de 7 anos chamada Sara, desapareceu. A cidade mudou depois daquele verão. Hoje sou adulto, mudei de estado e moro em um apartamento no 10º andar no centro de uma metrópole. Mas até hoje, se eu acordo no meio da noite e o silêncio está profundo demais, eu sinto um suor frio descer pelas minhas costas. Porque eu sei que, em algum lugar nas estradas escuras e isoladas, aquela melodia distorcida continua tocando, e o homem do caminhão continua procurando por crianças que esqueceram de trancar as janelas. Se você acha que o perigo só se esconde em florestas isoladas ou casas abandonadas, está completamente enganado. Às vezes, o pior tipo de terror está sob a luz forte dos postes de uma avenida movimentada no centro da cidade. Esta história aconteceu comigo há alguns anos, enquanto eu voltava para casa de madrugada após o trabalho. E ela me ensinou, da pior forma possível, que o monstro mais perigoso é aquele que usa uma expressão eterna de felicidade. Naquela época, eu trabalhava no setor de TI de uma grande empresa de segurança privada. Meu turno terminava sempre às 2 da manhã. Como o meu apartamento ficava a apenas 15 minutos de caminhada do escritório, eu raramente gastava dinheiro com táxi ou aplicativo. Eu gostava do silêncio da madrugada. A cidade, que de dia era um caos de buzinas e pessoas apressadas, se transformava em um deserto de concreto iluminado por luzes de mercúrio. Era uma noite de outono, fria e com uma névoa fina que começava a baixar sobre o asfalto. Eu estava com os meus fones de ouvido, escutando um podcast qualquer para passar o tempo, caminhando pela calçada de uma avenida larga. Não havia carros passando, nem o som de cães latindo ao longe. Nada, apenas o eco dos meus próprios passos batendo contra o chão. Eu estava totalmente relaxado, imerso nos meus pensamentos, até que cheguei na metade do caminho, perto de um parque municipal que ficava completamente escuro à noite. A uns 100 metros de distância, na mesma calçada que eu, notei uma silhueta. No início, achei que era apenas mais um trabalhador noturno ou alguém que tinha bebido demais e tentava encontrar o caminho de volta para casa. Mas conforme a distância entre nós diminuía, percebi que os movimentos daquela pessoa não eram normais. O homem estava dançando. Não era uma dança moderna ou agitada. Eram passos lentos, arrastados, parecidos com uma valsa antiga. Ele dava um passo para o lado, girava levemente o corpo e depois avançava um passo para a frente. Ele vestia um terno amarelo mostarda antiquado, que parecia grande demais para o seu corpo magro, fazendo o tecido balançar de um jeito estranho a cada movimento. Senti um desconforto imediato no estômago.
O cérebro humano é excelente em reconhecer padrões, e quando algo quebra esses padrões de forma bizarra, o seu instinto de sobrevivência dispara um alerta. Eu tirei os fones de ouvido e os deixei pendurados no pescoço. O silêncio da rua de repente pareceu hostil. Para evitar qualquer tipo de confronto, decidi atravessar a avenida antes que nos cruzássemos. Caminhei até o outro lado, pisando na calçada oposta, mas continuei olhando de soslaio para a figura de terno amarelo. Foi quando ele passou exatamente embaixo de um dos poucos postes de luz que funcionavam perfeitamente naquela seção da rua. A luz incidiu diretamente sobre o seu rosto e meu coração errou uma batida. O homem tinha a cabeça inclinada para trás, em um ângulo desconfortável, olhando fixamente para o céu escuro, como se estivesse hipnotizado pelas nuvens. Seus olhos estavam absurdamente arregalados, tanto que eu conseguia ver o branco ao redor de toda a sua íris. Mas o pior era a sua boca. Ele exibia o maior sorriso que eu já vi no rosto de um ser humano. Os lábios estavam tão esticados para trás que a pele ao redor parecia prestes a rasgar, revelando todos os seus dentes brancos e secos em uma careta congelada de pura insanidade. Não havia alegria naquele sorriso. Era a expressão de uma mente completamente fraturada, ou de algo que estava apenas imitando a forma humana. Apertei o passo, tentando manter o ritmo sem demonstrar pânico. Mas a cada segundo, a imagem daqueles olhos brancos fitando o nada e daquela boca escancarada queimava na minha mente. Quando achei que já tinha deixado o homem dançarino uma boa distância para trás, cometi o erro clássico. Eu olhei para trás. Ele tinha parado de dançar. Agora ele estava parado no meio da calçada oposta, com o corpo totalmente virado na minha direção. A cabeça dele ainda estava inclinada para cima, mas seus olhos tinham descido. Ele estava me encarando fixamente através da avenida vazia, sem piscar, mantendo o mesmo sorriso esticado. O pânico tomou conta de mim. Eu comecei a andar o mais rápido que minhas pernas permitiam, quase correndo. Meus sapatos faziam um barulho alto no chão. Olhei para trás mais uma vez, rezando para que ele tivesse continuado o seu caminho. Eu estava errado. Ele tinha atravessado a rua e ele estava vindo atrás de mim. Mas ele não estava correndo. Ele estava avançando usando passos gigantescos, como se estivesse andando na ponta dos pés, dando saltos longos e silenciosos na minha direção. Era uma velocidade irreal para um movimento tão grotesco. A cada salto, ele cobria metros de distância em segundos, parecendo uma aranha humana se deslocando pela escuridão. Ei, fica longe de mim! Eu gritei com a voz falhando pelo medo. Minha voz ecoou pelas paredes dos prédios fechados, mas não houve resposta. O homem de terno amarelo simplesmente parou a cerca de 10 metros de mim. Ele endireitou a cabeça lentamente, os ossos do seu pescoço emitindo um estalo seco que consegui ouvir nitidamente. Ele me encarou por 3 segundos em silêncio absoluto e então ele começou a correr. Desta vez, não era uma dança. Ele avançou na minha direção de forma agressiva, com os braços longos balançando soltos ao lado do corpo, como boneco de pano, mas com uma velocidade assustadora. Eu virei as costas e disparei em uma corrida desesperada. O som que se seguiu vai me assombrar pelo resto da vida. Eu conseguia ouvir o impacto violento dos sapatos de sola de couro dele batendo no concreto logo atrás de mim.
Tap, 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 tap. Ele estava colado nas minhas costas. Junto com o som dos passos, ouvi uma risadinha baixa, sufocada, que saía de entre os seus dentes fechados. Um som que parecia o de alguém engasgando com o próprio riso. Eu sentia o ar frio se mover atrás do meu pescoço. Minhas pernas queimavam. Meus pulmões imploravam por ar. Eu sabia que se eu tropeçasse ou caísse, aquela coisa me pegaria. Lembrei que a 2 quadras dali ficava um posto de combustível 24 horas, o único ponto iluminado e com movimento daquela região. Usei o resto de energia que tinha no meu corpo para fazer a curva na esquina, quase derrapando no asfalto úmido. Assim que avistei a cobertura intensamente iluminada do posto e a silhueta do frentista que limpava o balcão, os passos atrás de mim pararam abruptamente. Eu invadi a área iluminada do posto, caindo de joelhos perto das bombas de combustível, arfando desesperadamente. O frentista largou o pano e correu na minha direção, perguntando se eu estava passando mal ou se tinha sido assaltado. Eu não conseguia falar, apenas apontei com a mão trêmula para a esquina escura de onde eu tinha vindo. Apoiado na parede de um prédio, bem na linha onde a luz do posto terminava e a escuridão da rua começava, estava o homem de terno amarelo. Ele estava de lado, com metade do corpo oculto pelas sombras. Ele manteve os olhos arregalados, cravados em mim por longos e agonizantes segundos. Então, lentamente, ele ergueu a mão direita, levou 2 dedos indicadores até os cantos da própria boca e puxou o sorriso ainda mais para cima, até que suas bochechas ficassem completamente enrugadas. Ele deu meia volta, engajou novamente nos seus passos de valsa arrastados e começou a se afastar, dançando lentamente pela avenida, até que a escuridão da noite o engoliu completamente. O frentista chamou a polícia, mas quando a viatura chegou, não havia nenhum sinal do homem de terno amarelo na região. Hoje em dia, eu gasto o dinheiro que for necessário com transporte, mas nunca mais coloco os meus pés em uma rua deserta de madrugada. Porque eu sei que em algum lugar, sob a luz fraca de um poste qualquer, aquela careta insana continua dançando e esperando pelo próximo pedestre solitário. Para fechar este compilado, trago uma história perturbadora que recebi de um inscrito que trabalhou em um posto de combustível isolado em uma rodovia estadual. Ele recebeu uma lista de regras escritas à mão que pareciam uma piada de mau gosto dos funcionários antigos. Mas ele descobriu da pior forma possível que seguir cada uma daquelas linhas absurdas era a única coisa que o manteria vivo até o amanhecer. Tudo começou quando eu estava desesperado por um emprego. Aceitei a vaga de frentista noturno no posto Roda Viva, localizado exatamente no quilômetro 42 de uma rodovia federal que cortava uma reserva ecológica. O lugar era o próprio retrato do isolamento. De um lado, o asfalto escuro e quase sem movimento. Do outro, uma parede infinita de árvores nativas, uma floresta densa e escura que parecia observar o posto o tempo todo. No meu primeiro dia, o gerente, um homem de meia idade com olheiras profundas e um olhar visivelmente desgastado, me entregou as chaves do caixa, me mostrou os controles das luzes do pátio e, antes de entrar no carro para ir embora, colocou uma folha de papel amassada na minha mão. Ele me encarou com uma seriedade gélida e disse: "Não ignore nada do que está escrito aí. Se fizer tudo certo, a gente se vê às 6 da manhã.
Quando fiquei completamente sozinho por volta das 11 da noite, sentei na cadeira de plástico atrás do balcão blindado do caixa e abri o papel. O texto estava escrito com uma caneta esferográfica azul, com uma caligrafia trêmula e apressada. Dizia exatamente o seguinte: 1. Se um sedã preto de modelo antigo parar na bomba número 3 entre as 3 horas e as 3h15 da manhã, não saia da cabine de vidro sob hipótese alguma. Eles não querem combustível. 2. Se você ouvir alguém chamando o seu nome vindo da floresta atrás do posto, ligue o rádio e aumente o som imediatamente até não conseguir mais ouvir a voz. 3. Se você for ao banheiro e o espelho não refletir a sua imagem de volta, saia imediatamente, tranque a porta por fora e não volte lá até o sol nascer. 4. Se as luzes do pátio começarem a piscar em um ritmo de 3 piscadas curtas e uma longa, apague todas as luzes da loja de conveniência e deite-se no chão. Não olhe para as janelas de vidro. Eu soltei uma risada nervosa. Achei que era o clássico trote que faziam com funcionários novatos para assustá-los na primeira noite. Deixei o papel de lado, peguei o meu celular e passei as primeiras horas jogando e assistindo a vídeos. O tempo passou devagar, o silêncio da rodovia era quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes do teto. Por volta das 2 da manhã, precisei ir ao banheiro. Entrei no cômodo pequeno, nos fundos da loja de conveniência. O lugar cheirava a desinfetante barato. Lavei o rosto na pia para espantar o sono e quando ergui a cabeça para me secar, olhei para o espelho à minha frente. Meu estômago despencou. O espelho estava ali, a moldura estava ali. O azulejo da parede de trás estava refletido perfeitamente, mas eu não estava. A área onde deveria estar o meu corpo era apenas um borrão cinzento, como uma névoa estática. Um calafrio violento percorreu a minha espinha. A regra número 3 veio instantaneamente à minha mente. Sem pensar 2 vezes, recuei um passo. Abri a porta cambaleando, saí para o pátio da loja, bati a porta do banheiro e passei a chave na tranca. Minhas mãos já estavam tremendo de verdade. Aquilo não era um trote. O que quer que estivesse acontecendo naquele posto era real. Voltei para a cabine blindada do caixa e tranquei a porta de ferro por dentro. Olhei para o relógio digital acima do balcão. Ele marcava exatamente 3h03 da manhã. Foi quando o som chegou. Não era o barulho de um motor normal. Era um zumbido abafado, purulento, como se algo estivesse rastejando pelo asfalto. Um sedã preto, completamente fosco, sem placas e com os vidros cobertos por uma película tão escura que parecia pintar as janelas de piche, entrou lentamente no pátio do posto. Ele avançou sem pressa e parou exatamente ao lado da bomba número 3. Lembrei da regra número 1. Eles não querem combustível. Fiquei estático, encolhido atrás do vidro blindado, observando. O carro ficou parado com o motor ligado por 3 longos minutos. Nenhuma porta se abriu, ninguém desceu. De repente, a janela do motorista começou a descer, mas apenas uns 2 dedos, abrindo uma fresta escura. De dentro daquela fresta não havia um motorista. Uma névoa cinza e densa começou a escorrer para fora do carro, caindo no chão como se fosse gelo seco. E então, várias mãos longas, com uma pele cinzenta, murcha e unhas quebradas, começaram a se esticar para fora da fresta do vidro. Elas se moviam de um jeito frenético, arranhando o metal da porta do carro, tateando o ar na direção da cabine onde eu estava, como se estivessem famintas. O carro começou a tremer violentamente na vaga, e de dentro dele começou a ecoar um som perturbador.
O choro em uníssono de dezenas de bebês, misturado com um sussurro metálico que parecia tentar pronunciar palavras que eu não conseguia entender. Eu cobri meus ouvidos com as mãos, fechando os olhos e rezando para dar 3:15. Quando o relógio finalmente mudou para 3:16, o carro preto acelerou de uma vez só, sem fazer barulho de pneus, desaparecendo na escuridão da rodovia em segundos. A névoa cinza que ele deixou no chão evaporou instantaneamente. Achei que o pior tinha passado, mas o horror daquela noite estava apenas na metade. Menos de 10 minutos depois, o vento mudou de direção, vindo de trás do posto. E de dentro da floresta escura daquela parede de árvores negras, eu ouvi uma voz. Não era uma voz qualquer, era a voz da minha própria mãe, que tinha falecido há 3 anos em um hospital. Filho, por que você me deixou aqui sozinha? Está tão frio no meio dessas árvores. Vem ajudar a mamãe, por favor. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. O som parecia vir de todos os lados, nítido, como se ela estivesse parada logo atrás do vidro. Meu coração implorava para que eu saísse e corresse para a floresta, mas a regra número 2 estalou na minha mente. Balancei a cabeça negativamente, estiquei o braço trêmulo e liguei o rádio velho que ficava em cima de uma prateleira. Sintonizei na primeira estação de rádio de música pesada que encontrei e girei o botão do volume até o limite máximo. As caixas de som começaram a chiar e a berrar a música, abafando o som que vinha das árvores. Eu me encolhi no chão da cabine, tapando as minhas próprias orelhas, gritando junto com a música para não ouvir os sussurros que tentavam invadir a minha mente. Foi quando o pior cenário aconteceu. O rádio de repente desligou sozinho. O silêncio voltou como um soco, e quando olhei para o pátio através do vidro, as grandes lâmpadas dos postes começaram a falhar. Piscou, piscou, piscou e ficou acesa. 3 piscadas curtas e uma longa. A regra número 4. Desesperei-me. Corri até o painel de disjuntores da loja de conveniência e bati todas as chaves para baixo. O posto inteiro mergulhou em uma escuridão total, restando apenas a luz fraca da lua que vinha de fora. Deitei-me imediatamente de barriga para o chão de cerâmica gelado, colando o meu rosto contra o piso, fechando os olhos com força. Clac, clac, clac. O som de algo pesado batendo contra os grandes vidros da fachada da loja começou. Não eram mãos humanas. Pareciam cascos ou garras grandes raspando no vidro, tentando encontrar uma fresta para entrar. O vidro blindado da loja rangia sob a pressão daquela coisa. Eu conseguia ouvir um som de respiração pesada, bufante, exalando um cheiro terrível de enxofre e carniça que passava por baixo da fresta da porta da conveniência. Fiquei paralisado naquela posição por horas. Cada músculo do meu corpo doía de tanta tensão. Eu sabia que se eu abrisse os olhos ou fizesse qualquer barulho, aquela vidraça iria ceder. O som das garras raspando no vidro só parou quando os primeiros raios de sol da manhã começaram a clarear o horizonte por volta das 5:45. O pátio voltou a ficar iluminado apenas pela luz natural do dia. Às 6 horas em ponto, o carro do gerente entrou no posto. Quando ele abriu a porta da conveniência e me viu deitado no chão, chorando e tremendo, ele não fez nenhuma pergunta. Ele apenas caminhou até o balcão, pegou o papel das regras, guardou no bolso e disse de forma fria: "Você sobreviveu. Poucos conseguem passar da primeira noite." Eu não respondi. Deixei o crachá em cima da mesa, peguei a minha mochila e saí andando pela rodovia a pé, pegando carona com o primeiro caminhoneiro que passou. Nunca mais voltei àquela região.
Se você estiver viajando à noite e precisar parar em um posto isolado na estrada, preste muita atenção ao pátio. E se encontrar uma folha de regras jogada no chão, siga cada palavra. Sua vida pode depender disso.